Bom dia, segunda séries. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre os tipos de predicado. Nós já estudamos sobre os tipos de sujeito e que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês identifiquem os tipos, as classificações dos predicados. Então, o que vem a ser predicado? Predicado é tudo que se diz do sujeito. Inclusive, o verbo, ele faz parte do predicado. Olhem só esse exemplo. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Nós temos aí presentes os dois termos essenciais da oração. Sujeito. Como que eu acho mesmo o sujeito? Você pergunta ao verbo. O verbo aí é tiraram. Quem tiraram boa nota no Enem? Os estudantes. Beleza? Então, você já achou o sujeito. O restante da oração é predicado. Tá? Então, tiraram boa nota no Enem faz parte aí do predicado. Observem que o predicado já iniciou a partir do verbo. E nós temos três tipos de predicado. Nós temos predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, de cada tipologia, nós pegamos o quê? Um núcleo, ou seja, a palavra principal da oração. Olha só o exemplo. A aluna saiu. O principal aí dessa oração, nós temos o sujeito, que é a aluna, e o restante da oração, saiu. Saiu é a palavra principal, nós temos aí um verbo significativo, ou seja, temos um verbo que expressa ação. Então, saiu é o núcleo e nós temos um predicado verbal. No caso do predicado nominal, o núcleo vai ser o quê? O predicativo do sujeito. Conforme já visto aí nas aulas anteriores, o predicativo é a característica do sujeito. A aluna estava feliz. Quem estava feliz? A aluna. Identificamos então o sujeito, a aluna. O restante é predicado. Estava feliz. O que mais importa aí é a palavra principal, essencial, é a palavra feliz, que está caracterizando o sujeito aluna. Aluna feliz. Então, nós temos um predicado nominal. E o predicado verbo nominal, nós teremos aí dois núcleos. Um que será o verbo significativo, um verbo que expressa ação, e o seu predicativo, ou seja, a característica do sujeito. Observem o exemplo seguinte. A aluna saiu contente. Quem saiu contente? A aluna é o sujeito. O restante da oração, predicado. Saiu contente. Saiu é o verbo significativo e contente é o predicativo do sujeito, ou seja, característica do sujeito. Então, vamos analisar melhor cada um desses tipos de predicado. No caso do predicado verbal, será o quê? O predicado que usa um verbo significativo. Esse verbo significativo expressa ação. Exemplo, os alunos pediram mais aulas. Os alunos é o sujeito e pediram mais aulas é o predicado. Pediram expressa um verbo significativo, ou seja, uma ideia de ação. E é a palavra principal, o núcleo do predicado é pediram, que é o próprio verbo. Outro exemplo. Eu imagino um mundo belo assim, com você do lado. Parece música, né? E é. Então, imagino, pessoal, é uma ação, tá? É um verbo significativo. Então, eu é o sujeito, o restante da oração é o predicado. E a palavra principal é o verbo significativo, imagino. Outro exemplo. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar.
Então, nós temos aí dois sujeitos, porque nós temos mais de uma oração, sujeito eu e a gente. O restante é predicado. Acho. Acho é um verbo significativo, expressa ação, tá? Segue, do verbo seguir. Também nós temos um outro verbo significativo, que expressa ação. Então, o predicado verbal, ele possui como núcleo um verbo de ação. Muito fácil, né? Verbal, qual vai ser o núcleo? Um próprio verbo. Olha só esses outros exemplos. Os torcedores cantaram o hino antes do jogo. Quem cantaram o hino antes do jogo? Os torcedores, que é o sujeito. Beleza, só que agora nós vamos analisar o predicado. Cantaram o hino antes do jogo. Cantaram é a palavra principal, ou seja, é o núcleo do predicado. E essa palavra cantaram, vocês sabem que é o quê? É um verbo. Então, nós temos um predicado verbal, cantaram o hino antes do jogo, e o núcleo do predicado será a palavra cantaram. Beleza? Outro exemplo. Os torcedores cantaram. Quem cantaram? Os torcedores. Beleza. Então, sobrou cantaram. Cantaram é verbo. Então, nós temos o predicado verbal, que expressa ação, e essa palavra, né, cantaram, é o próprio núcleo do predicado. Observação, galera. Todo verbo de ação é núcleo do predicado. Fechou? Bora para o predicado nominal. Olha só, gente, nominal, lembra a palavra nome, né? Então, beleza, nome lembra o quê? Um substantivo, um estado, um modo? Isso. Predicado nominal é o predicado que usa um verbo de ligação. Nós relembramos aí a transitividade verbal e lembramos aí dos verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Ou seja, esse verbo de ligação está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, você tem um sujeito e a característica do sujeito. O verbo só está ligando aí, certo? Observem os exemplos. Os alunos estavam preparados. Nós temos os alunos, que é sujeito, preparados é a característica do sujeito. Alunos preparados. Esse verbo estavam, do verbo estar, está apenas ligando o sujeito com a sua característica. Então, traz a ideia que do estado, do modo em que ocorre. Outro exemplo. Você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz. Aí nós temos você, o sujeito, é do verbo ser, e um motivo para eu querer sempre ser feliz, né? Beleza, então nós temos também um verbo de ligação. O seu olhar é doce. O seu olhar é doce. O seu olhar é o sujeito, é verbo de ligação e doce o predicativo do sujeito. Beleza? Outro exemplo. O predicado nominal, ele possui como núcleo o quê? Então, um predicativo, ou seja, a característica do sujeito. Exemplos. Os torcedores estavam nervosos antes do jogo. Quem estavam nervosos antes do jogo? Os torcedores, que é o sujeito da oração. O restante é predicado. O que mais importa aí é que os torcedores estavam nervosos. Torcedores nervosos. Então, você tem um núcleo do predicado que é nervosos e estavam nervosos antes do jogo, é o predicado nominal. Lembrando que todo predicado é núcleo do... Perdão. Todo predicativo é núcleo do predicado. Parecidas palavras, mas cada uma tem sua característica. Temos também o predicado verbo nominal, que é o predicado que usa o verbo de ação mais uma característica do sujeito ou uma característica do objeto, ou seja, predicativo, né? Observem. Os alunos saíram do teatro encantados.
Quem saíram do Teatro Encantados? Os alunos, sujeito. Beleza, deixamos o sujeito para lá, analisamos aqui o restante da oração, que será o predicado. Saíram do Teatro Encantados. Saíram é um verbo significativo porque expressa a ideia de ação. E encantados é a característica do sujeito, ou seja, o predicativo do sujeito. Encantados é a característica de quem? Dos alunos. Temos aí dois núcleos. Então, nesse caso, saíram do Teatro Encantados é um predicado verbo nominal. Mais exemplos, galera. Então, predicado verbo nominal possui o quê? Dois núcleos, tá? Um verbo de ação e um predicativo. Observem. Os torcedores cantavam nervosos o hino antes do jogo. Quem cantavam nervosos o hino antes do jogo? Os torcedores e o sujeito. Beleza. Restante da oração. Cantaram nervosos o hino antes do jogo. Nesse caso, nós temos o verbo significativo, cantaram, e também a característica dos torcedores, que é o sujeito, que eles estavam como? Nervosos. Beleza? Dois núcleos, predicado, verbo nominal. Então, observem aqui mais alguns exemplos agora, mais tudo junto e misturado. Felipe aguardava o resultado dos seus exames. Quem aguardava o resultado dos seus exames? Felipe é o sujeito. Beleza. Nós temos aí, no caso, um predicado verbal. Por quê? Aguardava dá uma ideia de quê? Aguardava é uma ação. Felipe estava ansioso. Ansioso é o quê? O predicativo do sujeito, ou seja, a característica do Felipe. Beleza. Felipe aguardava ansioso o resultado dos seus exames. Aqui nós temos dois. Aguardava é um verbo de ação, né? Verbo aguardar. E ansioso, que é a característica do sujeito, Felipe. Então, nós temos também o predicativo do sujeito. Nesse caso, aguardava ansioso pelo o resultado dos seus exames, é um predicado verbo nominal. Mais exemplos. Mudanças climáticas ameaçavam a pesca com escala mundial. Ameaçavam dá uma ideia de quê? De ação. Então, nós temos um predicado verbal. Em busca do público jovem, Bar Ilha das Flores reabre repaginado. Quem reabre repaginado? Bar Ilha das Flores é o sujeito. O restante da oração é o predicado, que tem a ideia de ação, de reabrir, e repaginado, a característica. Então, nós temos aí um predicado verbo nominal. Outro exemplo. Veja as melhores atrações para as férias de julho e programe-se. Temos aí dois verbos, então nós temos duas orações. Veja e programe-se. E ambos dão a ideia de quê? De ação. Então nós temos aí dois predicados verbais. Arnaldo César Coelho faz críticas ao uso do VAR. Tem sido uma muleta. Nós temos aí duas orações. Faz, né? O verbo fazer da ideia de quê? De ação. Então, predicado verbal. E tem sido uma muleta, né? Temos aí um verbo de ligação. Então, predicado nominal. Certo? Então, relembrando, para fixar o predicado verbal, ele vem sem o verbo de ligação e também sem predicativo. Ele vai dar uma ideia do quê? De ação. O predicado nominal, ele vem com o verbo de ligação e também com o predicativo. E já o predicado verbo nominal, sem verbo de ligação, ele vem com verbo significativo, porém com predicativo, a característica do sujeito. Bora treinar um pouquinho? Vamos para as atividades? Então, vamos lá. Número 1. Qual das frases abaixo
temos um predicado nominal. Letra A. Yamane chegou animada ao trabalho. Nesse caso, nós temos o quê? Chegou é um verbo de ação e animada, o predicativo do sujeito. Então, nós temos o quê? Um predicado, verbo nominal. Não é o que está pedindo aí o exercício. No exercício é para você marcar apenas a frase que contém um predicado nominal. E a letra A é predicado, verbo nominal, certo? Letra B. Luca e Ana, Clara caminharam muito hoje. Quem caminharam muito hoje? Luca e Ana Clara é o sujeito composto, né? Então, caminharam muito hoje é o predicado. Isso aí dá ideia de quê? De ação. Então, nós temos aí um predicado verbal. Letra C. Rayane e Sami estão fazendo torta de maracujá. Quem estão fazendo torta de maracujá? Rayane e Sami. Temos aí um sujeito composto. Estão fazendo torta de maracujá. Nesse caso, elas estão fazendo, é uma ação, e a torta de maracujá é característica. Não temos aí predicado nominal, não, né? Ação. Letra D. Júlia Gabriela chegou ofegante à aula. Chegou, ação, ofegante, o quê? O predicativo. Característica da Júlia Gabriela. Então, predicado, verbo nominal. E letra E. Elvis continua atencioso comigo. Olha só, nós temos o sujeito, Elvis, continua, verbo de ligação. E atencioso comigo é o que? Ele está atencioso. É um predicativo do sujeito, a característica do Elvis. Então, resposta certa, letra é Elvis continua atencioso comigo. Beleza? Núcleo do predicado da frase. Os alunos saíram do teatro encantados. Então, vamos analisar essa oração. Quem saíram do teatro encantados? Os alunos. Beleza? Isso, então você já identificou aí o sujeito, que é os alunos. Então, os alunos saíram do teatro encantados. O que está sendo pedido? O núcleo do predicado. Qual a palavra principal aí do predicado? Vamos lá. Analisando a questão certa. Para você que respondeu letra D, está correto, porque nós temos aí um predicado verbo nominal, ou seja, temos o verbo, né, saíram, que dá uma ideia de ação, e um nome. O nome qual é? Encantados, que é o predicativo do sujeito, a característica dos alunos. Bora para a próxima, número 3. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Então, você vai separar respectivamente qual é o sujeito, qual é o predicado. Quem organizaram a homenagem? Os formandos. Beleza, então os formandos é o sujeito. E o predicado, o restante da oração. Organizaram a homenagem. Então, a resposta certa, letra B. Muito bem. Próxima questão, número 4. Identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Nesse caso, galerinha, você precisa de quê? De um verbo de ação e também de quê? De um predicativo do sujeito, certo? Então, vamos analisar. Letra A. Luciana comprou muitos vestidos ontem. B. Gustavo é competente. C. O pôr do sol é maravilhoso. D. Isadora continua triste. Letra E. Milena chegou atrasada. E aí? Você precisa de um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Para você que respondeu a letra E, correto, porque Milena é o sujeito. Chegou é o verbo de ação, um verbo significativo. E cansada é o predicativo do sujeito. Característica da Milena. Vamos lá, próxima questão, número 5.
O predicado verbal está presente em. Predicado verbal, galera, para relembrar, o que, que é? É um verbo que tenha esse verbo vai ser o quê? Significativo. Ele vai dar uma ideia de ação. Beleza? Letra A. Lúcia está adoentada. B. O empregado da loja foi atencioso. C. Eu considerava aquela mulher minha amiga. D. Os atletas terminaram a prova exaustos. Letra E. Ponha a mão na consciência. E aí, galerinha? Qual é o verbo que está expressando uma ideia de ação? Apenas ação, sem predicativo? Para você que respondeu a letra E, está correto. Ponha a mão na consciência. Ponha o núcleo do predicado, que é o próprio verbo. Nas demais orações, nós temos predicados nominais e predicados verbos nominais. Questão de número 6. Qual o tipo de predicado na frase Amanda concluiu seu trabalho satisfeita? Então, quem concluiu o trabalho satisfeita? Amanda. Beleza, nós então achamos o sujeito, restante é predicado. Aí, concluiu seu trabalho satisfeita. Nós temos aí uma ação, concluiu, e satisfeita, que é característica do sujeito. Então, nós temos aí um predicado, verbo nominal. Número 7. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente, os núcleos do sujeito e o predicado são, respectivamente. Então, você precisa primeiro identificar o núcleo do sujeito e logo o predicado. As meninas do coral cantaram lindamente. Quem cantaram lindamente? As meninas do coral é o sujeito, o restante predicado. Qual a palavra aí principal do sujeito? As meninas do coral. Sim, meninas. Cantaram lindamente. No caso, cantaram lindamente. Qual que é o núcleo do predicado? A palavra principal? Cantaram, perfeito. Então, resposta certa, letra B. Número 8. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase a modelo é desastrada são. Então, nós precisamos aí do tipo do predicado e o predicativo do sujeito. Quem é desastrada? A modelo. Beleza, sujeito. O restante predicado é desastrada. Olha só, observem que é do verbo ser é um verbo de ligação, que está ligando então o sujeito, modelo, a desastrada, que é sua característica, o predicativo do sujeito. Então, no caso aí, no número 8, né? Já identificamos que o tipo de predicado é nominal, porque nós temos o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e o predicativo é desastrada, que é a característica do sujeito, da modelo. Então, resposta certa, letra C. Beleza? Número 9. Qual o tipo de predicado na frase? O sol brilhou um pouco pela manhã. Qual é o tipo desse predicado, hein? E justifique sua resposta. Galerinha, o sol brilhou um pouco pela manhã. Brilhou é o verbo. Da ideia de quê? De ação. Então, nós temos o quê? Um predicado verbal. Certinho? Então, por hoje é isso, né? A questão da classificação aí dos tipos de predicado. Caso tenha alguma dúvida, é só questionar lá no grupo. E não esqueçam de registrar a chamada de vocês, tá? Tanto no vídeo, assim que vocês assistirem, deem um like, tá? Dá um joinha lá, para registrar que você realmente assistiu. E também preencha seu nome,
lá no grupo do WhatsApp, tá? Da turma, beleza? Lembrando que vocês têm que assistir o vídeo no momento que está acontecendo a aula no colégio, galerinha. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima. Beijinho.